Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Hoje o objetivo da aprendizagem desta nossa aula é definir função polinomial do segundo grau e esboçar gráficos. Então vamos embora para mais uma aula. Pessoal, temos aqui a definição de função polinomial do segundo grau, também conhecido como função quadrática. Toda função do tipo y igual a ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, onde o a necessariamente é diferente de zero. Essa representa a expressão matemática para uma função polinomial do segundo grau do tipo completa. Tá ok, turma? Então não esqueçam. Atenção para a seguinte informação. O termo a, para que seja uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau, esse termo a necessariamente deve ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o a for zero, ele vai matar esse x². E nós sabemos que o que vai dar o grau da minha função polinomial é o expoente de maior valor. E aqui, se você olhar, nós temos a variável x aparecendo aqui e aparecendo aqui. Só que o expoente de maior valor é o 2. Então, esse expoente 2 é o que está determinando o grau desta função polinomial. Consequentemente, esta função polinomial ela é do segundo grau. Por isso que o a não pode ser zero. Porque se for zero, ele mata o x² e vai ficar simplesmente bx mais c. E bx mais c, o expoente de maior grau seria 1, o que caracterizaria uma função polinomial do primeiro grau que nós vimos em uma das aulas lá do nosso canal. Tá ok? Então, como o objetivo é trabalhar com função quadrática, chamado de função polinomial do segundo grau, então este coeficiente a, que é o número que está multiplicando o x², ele precisa ser diferente de zero. Você pode até ter o b e o c iguais a zero, mas o a tem que ser diferente de zero. Turma, vamos agora resolver um exemplo, onde neste exemplo nós vamos aprender a identificar quem é o termo a, o termo b e o termo c de uma função polinomial do segundo grau, também conhecido como função quadrática, tá ok? Então vamos aqui, ó, primeiro exemplo. Vou chamar esse exemplo aqui de exemplo I. Nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte função quadrática. 2x² mais 3x mais 5. Nós queremos identificar quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C. Isso é extremamente importante. Então basta você comparar com a expressão geral de uma função polinomial do segundo grau, que é ax² mais bx mais c. E aí você faz uma comparação termo a termo e consegue identificar quem é A, quem é B e quem é C. Pegando essa ideia, nós podemos perceber que o termo A, para esse primeiro exemplo, é igual a 2, porque é o termo que está multiplicando o x². O B é igual a 3, que é o termo que está multiplicando a variável x. E o C é igual a 5, por quê? Porque é o termo independente. Então aqui do lado nós temos o termo A vale 2, B vale 3 e o C, que é o termo independente, vale 5. Já nesse segundo exemplo, que eu vou chamar de exemplo 2, nós temos a seguinte função. Y igual a x² menos 1. Atenção, você faz a comparação aqui com a sua função polinomial do segundo grau. Na forma completa, ela seria ax² mais bx mais c. Quando você faz essa comparação, você percebe o seguinte, que o termo A é aquele termo que está multiplicando a variável x². Professor, mas não tem ninguém multiplicando a variável x². Na verdade, tem sim, turma. x² você pode interpretar como sendo 1 que multiplica x². É a mesma coisa. Então, o termo A, nesse caso aqui, vale 1. Tá ok? Por quê? Porque é o número que multiplica a variável x². Agora vamos procurar o termo B. Se você for procurar o termo B, você percebe que o B é o número que multiplica a variável x. Só que a variável x não aparece neste nosso exemplo. Como não aparece, é porque o termo B necessariamente vale zero. Já o termo independente, que é o termo C, ele é igual a menos 1, que é aquele número que não multiplica ninguém. O termo independente é igual a C, C igual a menos 1. Tudo bem, turma? Só que neste segundo exemplo, nós temos uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática, que não está na sua forma completa. Tá ok? Está faltando o termo B. Isso pode acontecer, professor? Sem problema nenhum. O que não pode acontecer é faltar o x².
Uma função quadrática, ela tem essa forma aqui quando ela está na sua forma completa. Porém, b e c pode ser qualquer número. Pode ser um número positivo, negativo, pode ser zero. Mas o termo a, para que seja uma função quadrática, necessariamente tem que ser diferente de zero. Você pode encontrar uma questão que esteja faltando o termo b, ou que esteja faltando o termo c, ou que esteja faltando os dois, tá certo? Mas para ser função quadrática, você tem que ter sempre o termo a, beleza? Vamos agora para o terceiro exemplo, que eu vou chamar de exemplo I3. Temos aqui f de x igual a menos 4x². Esse é um exemplo que está faltando o termo b e está faltando o termo c. Isso quer dizer que o termo b é zero e o termo c também é igual a zero. Nesse caso, ele só tem um termo a, que é aquele termo que está multiplicando a variável x², que é igual a menos 4. Beleza, turma? Entendido como identificar A, B e C, vamos agora trabalhar algumas informações importantes que serão úteis na hora de esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Tá ok? Então, primeira informação que será extremamente importante. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Guarda isso contigo. Nós vimos que na função polinomial do primeiro grau, que é a função afim, o gráfico era uma reta. Já na função polinomial do segundo grau, que é a função quadrática, o gráfico é sempre uma parábola. E só há duas configurações para essa parábola. Ou ela vai ter a sua concavidade voltada para cima, ou seja, ou a parábola tem a abertura voltada para cima, ou ela vai ter a concavidade voltada para baixo, ou seja, a parábola ela vai ter a abertura voltada para baixo. Quando é que isso acontece, professor? Como é que eu consigo identificar que essa minha parábola, que representa o gráfico da função do segundo grau, ela vai ter concavidade voltada para cima ou voltada para baixo? Basta você observar o sinal do coeficiente a, que é aquele número que multiplica o termo x². Quando a ele for positivo, isso significa que a parábola ela vai ter concavidade voltada para cima. Quando A for negativo, isso significa que a parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Simplesmente isso, tá ok? Outra informação útil para poder esboçar o gráfico de uma função do segundo grau é você determinar o zero da função do segundo grau. E como é que eu faço isso, professor? Ora, para fazermos isso, basta você pegar a sua função do segundo grau, então vou escrever aqui a função do segundo grau na sua forma completa. Então, na sua forma completa, a função é ax² mais bx mais c. E aí, para calcular o zero da função, você faz o y igual a zero. Ao fazermos y igual a zero, nós obtemos a seguinte equação. Ax² mais bx mais c igual a zero. Isso daqui representa uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve a equação do segundo grau para determinar o valor de x, professor? Utilizando uma fórmula muito trabalhada dentro da matemática, quando se deseja calcular raízes de equações do segundo grau, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Através da fórmula de Bhaskara, nós conseguiremos determinar as raízes desta equação do segundo grau. Professor, graficamente, por que é importante encontrar o zero da função do segundo grau? Porque você determina as raízes. E uma vez que você determina as raízes, você saberá informar os pontos em que a parábola vai interceptar o eixo x. É essa a ideia. Beleza, turma? Fica tranquilo que nós vamos resolver um exemplo daqui a pouquinho, onde nós vamos expressar, através de um passo a passo, todas essas ideias que nós estamos trabalhando aqui na teoria. Beleza? Então vamos dar continuidade. Olha só, turma, uma informação adicional quando a gente calcula o zero da função do segundo grau é o seguinte: quando você está utilizando a fórmula de Bhaskara, na fórmula você vai ter que trabalhar em um determinado momento com a raiz quadrada de delta, onde esse delta é definido como sendo b² menos 4ac. Quando a gente calcula esse delta, através desta fórmula, b² menos 4ac, quando o delta ele for igual a zero, isso significa que você vai ter apenas uma única raiz, que graficamente falando significa que a sua parábola vai cortar o eixo x
em um único ponto. Nesse exemplo aqui, nós temos a parábola cortando o eixo x no único ponto, onde estamos considerando que o termo A é positivo. Portanto, concavidade da parábola voltada para cima. Já nós podemos ter uma situação em que a parábola corta o eixo x no único ponto, porém o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Uma outra informação útil é o seguinte: você pode estar calculando o zero da sua função e de repente determinou o delta e percebeu que ele é positivo. Quando o delta é maior que zero, graficamente, o que é que isso representa, professor? Representa que você vai ter duas raízes. Se você tem duas raízes, graficamente, a sua parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos. Nesse primeiro exemplo, nós temos a situação em que o A é positivo e a parábola corta o eixo x em dois pontos. Nesse segundo exemplo, nós temos o A negativo e a parábola cortando o eixo x em dois pontos. Então, sempre que o delta for positivo, maior que zero, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos, porque você vai ter duas raízes. Outra informação extremamente relevante, que também pode acontecer, é de repente, na hora de estar calculando o zero da função, que você está determinando o valor de delta, de repente delta deu negativo. Professor, e o que é que isso significa graficamente? Se o delta der negativo, o que significa é que você não vai ter nenhuma raiz pertencente ao conjunto dos reais. Quando o delta dá negativo, então imagina só, delta deu negativo. Aí nós vamos ter uma raiz quadrada de um número negativo. Para a gente resolver esse problema, a gente precisa estudar os números complexos. E como não é o objetivo do nosso curso, então basicamente a gente vai cair nessa primeira situação com delta maior que zero, ou nessa segunda situação com delta igual a zero. Porque se o delta for menor que zero, você não tem raízes reais. As raízes serão complexas. Só que eu vou adiantar para vocês que quando isso acontecer, delta for menor que zero, você já pode adiantar graficamente que a parábola não vai cortar o eixo x em nenhum ponto, já que não existe raízes reais, tá certo? Uma raiz quadrada negativa, isso não pertence, tá certo? Não está definido no conjunto dos números reais. Beleza, turma? Uma outra informação extremamente importante é o seguinte: se você tem a sua função do segundo grau dada por ax² mais bx mais c, uma coisa importante aqui de enfatizar é que o termo independente c, o valor dele, vai me dizer exatamente o ponto sobre o eixo y que a parábola vai interceptar. Olhando para a sua função do segundo grau, o termo c ele vai indicar o ponto em que a parábola corta o eixo y, tá certo? Isso é uma informação extremamente útil na hora de esboçar o gráfico. Bom, e para finalizar esta nossa teoria, a gente precisa também determinar as coordenadas do vértice da parábola. Professor, o que é o vértice da parábola? Veja só essa primeira situação, essa figura aqui do lado esquerdo. Nós temos uma parábola cuja concavidade é voltada para cima, isso quer dizer que o coeficiente A é positivo, e aí você percebe que esse pontinho aqui de baixo, que representa basicamente o ponto em que a parábola está fazendo a curva, esse pontinho aqui de baixo ele é chamado de vértice. Tá ok, turma? Você poderia ter uma situação, que é esse exemplo aqui do lado, a figura do lado direito, em que o coeficiente A ele é negativo. E aí a sua parábola ela tem concavidade voltada para baixo. Aquele ponto em que a parábola está fazendo a curva é justamente o vértice. Então, nesse caso, o vértice é esse pontinho aqui. Eu gosto de brincar dizendo que o vértice é a bundinha da parábola, tá certo? Que é para poder ajudar o aluno a visualizar melhor na figura, beleza? Uma coisa extremamente importante. Quando a parábola ela tem concavidade voltada para cima, esse vértice ele representa um ponto de mínimo. Já quando a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, que é essa situação aqui, em que A é menor que zero, esse vértice ele vai representar um ponto de máximo, tá certo? E como é que a gente determina as coordenadas desse vértice, professor? Ora, você sabe aqui, ó, nesse primeiro exemplo, que esse vértice ele vai ter uma coordenada x, que eu vou chamar de x do vértice, e uma coordenada y, que eu vou chamar de y do vértice. Existe uma maneira de determinar as coordenadas desse vértice que é importante você saber
para poder esboçar o gráfico. E qual é essa maneira, professor? Existe uma fórmula. O x do vértice você consegue determinar através dessa fórmula, menos b sobre 2a. Enquanto que o y do vértice você consegue determinar através dessa outra fórmula, que é menos delta sobre 4a. Vale a pena lembrar que esse delta é b quadrado menos 4ac, tá ok? Então, para esboçar o gráfico, é importante você saber o vértice da parábola. E para encontrar as coordenadas do vértice da parábola, você utiliza essas duas informações. X do vértice é definido como menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, uma vez que nós trabalhamos toda essa teoria, vamos agora praticar. Vamos fazer um exercício, onde neste exercício nós vamos explicitar todos esses conhecimentos que foram apresentados aqui nesta nossa teoria. Vamos embora. Primeira questão. A questão diz o seguinte. Para as funções polinomiais do segundo grau abaixo, determine, letra A, concavidade, B, zero da função. O que representa o zero da função? Representa os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. C, o vértice, ou seja, quando ele pede para calcular o vértice, ele quer saber as coordenadas do vértice, quem é x do vértice e o y do vértice. E depois ele pede também o ponto que o gráfico intercepta o eixo y. E a partir dessas informações, esboce o gráfico das funções. Então vamos lá, turma. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou ensinar para vocês um passo a passo para vocês esboçar este gráfico. E nesse passo a passo nós já vamos responder todas as perguntas que ele está fazendo na questão. Sobre concavidade, sobre o zero da função e sobre o ponto que o gráfico intercepta o eixo y. Beleza? Então, turma, vamos agora resolver a letra A. Na letra A nós temos y igual a menos x quadrado mais 7x menos 12. Queremos esboçar o gráfico dessa função polinomial do segundo grau. Então, vou ensinar aqui um passo a passo. Primeiro passo. Antes de nós iniciarmos o primeiro passo, nós precisamos descobrir quanto vale o coeficiente A, quanto vale o B e quanto vale o termo independente C. Lembre-se que, fazendo uma comparação com a forma completa da função quadrática, que é ax² mais bx mais c, a gente consegue identificar que o termo A é aquele número que está multiplicando o x², que nesse caso aqui vale menos 1. Enquanto que o termo B é o número que multiplica a variável x, que nesse caso aqui vale mais 7. Então, B é igual a 7. E o termo C é o termo independente, ele está sozinho, sem multiplicar ninguém. Então, nesse caso, o C é igual a menos 12. E agora, professor? Agora sim, uma vez identificado A, B e C, nós vamos para o nosso primeiro passo. Então, eu vou explicitar aqui um passo a passo para nós esboçarmos o gráfico da nossa função polinomial do segundo grau. Professor, em que consiste o primeiro passo? O primeiro passo é você analisar a concavidade da parábola. E eu disse para vocês, turma, que quem vai me dar a concavidade da parábola é justamente o termo A. Como nós já identificamos que o A ele é igual a menos 1, você já sabe que quando você tem o termo A menor que zero, que é essa situação que está acontecendo aqui, a sua parábola, necessariamente, ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, sempre que o termo A for negativo, a parábola ela apresentará uma concavidade voltada para baixo. O primeiro passo é isso, turma, é analisar a concavidade da parábola. O segundo passo, nós vamos trabalhar justamente o ponto em que a parábola vai cortar o eixo y. O ponto em que a parábola corta o eixo y é dado pelo valor de C. Então, o valor de C vai indicar o ponto exato em que a parábola intercepta o eixo y. Beleza, turma? E quanto é que vale C? C, de acordo aqui com a nossa função polinomial do segundo grau, é igual a menos 12. Ora, como C é igual a menos 12, matematicamente falando, isso significa que a sua parábola, então a parábola, ela interceptará o eixo y no ponto 0 e menos 12, que seria y igual a menos 12. Lembre-se disso. O segundo passo, nós vamos explicitar o valor de C, que graficamente falando, indica o ponto exato
em que a parábola vai cortar o eixo y. Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo, turma, é nós determinarmos o zero da função. Professor, o que é calcular os zeros da função? É você encontrar as raízes, que graficamente falando, quando você trabalha com uma função polinomial do segundo grau, na hora de calcular o zero da função, você pode ter até duas raízes. E essas raízes, elas indicam o ponto exato em que a parábola vai cortar o eixo x. É essa a ideia. É por isso que é extremamente importante esse terceiro passo, determinar o zero da função. Como é que a gente faz isso, professor? Ora, você tem aqui a sua função y igual a menos x² mais 7x os 12. E aí a gente quer determinar o zero da função. O que é que a gente faz? A gente pega o y e faz ele igual a zero. Ora, fazer o y igual a zero é simplesmente dizer que menos x² mais 7x menos 12 é igual a zero. Isso daqui representa uma equação do segundo grau. Professor, e como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Através da famosa fórmula de Bhaskara. Então a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para poder determinar as raízes desta equação do segundo grau. Para encontrar as raízes, você utiliza a seguinte fórmula: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde esse delta ele nada mais é que b² menos 4ac. Vamos fazer isso. Olha só, nós já identificamos quem é A, quem é B e quem é C. Só para lembrar aqui, lembrem-se que o A ele é igual a menos 1, o B ele é igual a 7 e o C ele é igual a menos 12. Isso já foi identificado anteriormente. Menos 1, 7 e menos 12. Então vamos pegar essas informações e vamos substituir aqui na fórmula de Bhaskara. Então como é que vai ficar a fórmula de Bhaskara? X, que representa a nossa raiz, é igual a menos b. Então vou repetir esse menos na fórmula. Quem é o b, turma? B é igual a 7. Aí depois a fórmula diz, ó, mais ou menos, repete o mais ou menos, raiz quadrada de delta. Então vai ficar raiz quadrada de delta. Mas quem é delta? Eu sugiro que você faça no cantinho separado. Delta é b² menos 4ac. Então vamos determinar quem é delta e depois a gente substitui aqui. Então delta é b² menos 4ac. Então quem é o b? B é 7. Então vai ficar 7 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a. Mas quem é a? A é menos 1. Eu sugiro que quando você identificar os coeficientes, na hora de substituir na fórmula de Bhaskara, se o coeficiente ele for negativo, se o termo for negativo, coloca ele entre parênteses, que é para não fazer confusão com os sinais, beleza? Então, como A ele é negativo, então vai ficar 4 que multiplica A, ou seja, 4 que multiplica menos 1, entre parênteses, vezes C. O C também é negativo, então vou colocar entre parênteses. C vale menos 12. Bom, então vamos calcular isso daqui. Então, para resolver isso, nós temos delta igual a 7 ao quadrado. Lembre-se que 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é igual a 49. Beleza? Então aqui 7 ao quadrado, resolvendo essa potência, dá 49. E agora nós vamos resolver essa multiplicação. Então você pode multiplicar 4 vezes 1 e em seguida multiplica por 12. Então 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 12 vai dar igual a 48. Agora não esqueça que você está multiplicando esses valores e você tem que fazer o jogo de sinal. Então aqui você precisa fazer o jogo de sinal. Ó. Esse menos com esse menos fica mais, e esse mais resultante com esse menos daqui fica menos. Então é importante que na multiplicação você sempre faça o jogo de sinal. Então vai ficar 49 menos 48. O que vai ser delta? Delta é igual. Quanto é 49 menos 48? É igual a 1. Encontramos o valor de delta. Agora nós vamos substituir aqui na nossa fórmula de Bhaskara. Fica raiz quadrada de delta. Como delta é 1, então fica raiz quadrada de 1.
Tudo isso dividido por 2 vezes A. Quanto vale A? Menos 1. Então, 2 que multiplica menos 1. Muito bem, vamos agora resolver esta raiz quadrada. Então, x é igual a menos 7, mais ou menos. Quanto vale a raiz quadrada de 1, professor? A raiz quadrada de 1 é 1. Ah, professor, não lembro de raiz quadrada, não. Pessoal, bem simples, olha só. Eu vou ensinar aqui um bizu, tá certo? Que vai ajudar bastante na hora de calcular a raiz quadrada. Então, se eu perguntar quanto vale a raiz quadrada de 1, aí você vai me responder, professor, raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Ainda não entendi, professor. Então vamos lá. Se eu perguntasse quanto vale a raiz quadrada de 4, aí você vai me responder, é 2, professor. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Olha se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Vamos pegar um outro exemplo. Se eu perguntasse quanto vale a raiz quadrada de 9? Ah, professor, pelo raciocínio vai ser 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então você começa a perceber que calcular a raiz quadrada de um número é você descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor que está dentro da raiz. Então é essa a ideia. Então olha só, se você quisesse calcular a raiz quadrada de 16, aí você faz a seguinte pergunta: qual o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 16? Ora, esse número é o 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Se eu perguntasse quanto vale a raiz quadrada de 25, aí você vai pensar, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 25? E aí a gente descobre que esse número é o 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Aí poderíamos perguntar, continuando a brincadeira aqui, qual a raiz quadrada de 36? É igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, porque 9 vezes 9 é 81, tá certo? E aí você pode brincar e encontrar mais raízes quadradas. Essas que eu coloquei aqui foram raízes quadradas exatas. Você também pode determinar uma raiz quadrada aproximada. Muito bem, turma, então vamos voltar aqui para o nosso problema. No nosso problema, nós precisamos calcular a raiz quadrada de 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? O próprio 1. E nós temos tudo isso dividido por 2 que multiplica menos 1. 2 que multiplica menos 1, então 2 vezes 1 é 2, e faz o jogo de sinal. O 2 é positivo e aqui é negativo. Mais com menos dá igual a menos. Beleza, turma? E agora, professor? Agora é você determinar as raízes. Como é que eu determino? Você percebe que aqui você tem um mais ou menos. Então você vai calcular a primeira raiz, que eu vou chamar de x', eu calculo considerando esse sinal de cima, que é o positivo. Já a segunda raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, eu vou calcular considerando esse sinal de baixo, que é o sinal negativo. Então vamos lá, primeira raiz, x', vai ficar menos 7, considerando o sinal de cima, mais 1, tudo isso dividido por menos 2. E aí nós vamos ter menos 7 mais 1, sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Então isso daqui vai dar menos 6. Você pode pensar, eu tenho aqui uma conta para pagar de R$7, por isso que está negativo. E eu tenho no bolso R$1, que é o meu saldo positivo. Eu vou conseguir pagar essa conta? Não, mas pelo menos eu vou amortizar ela. Então eu vou fazer o quê? Dando esse meu real, eu vou baixar essa minha conta de menos 7 para menos 6. É essa a ideia, tá bom? Em outras palavras, na matemática, sinais diferentes, isso quando você está somando ou subtraindo números inteiros. Quando os sinais forem diferentes, você subtrai e pega o sinal do maior. Lembre-se, se fosse multiplicação, aí você teria que fazer o jogo de sinal, beleza? Bom, então menos 7 mais 1 dá menos 6. Tudo isso dividido por menos 2. Perceba que agora a gente tem uma divisão.
Aí aqui a gente precisa fazer o jogo de sinal. E aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. E faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Quanto vale a primeira raiz? A primeira raiz, x', é igual a 3. 3 positivo. Muito bem. E a segunda raiz, professor? A segunda raiz você vai considerar esse sinalzinho aqui de baixo. Então vai ficar menos 7, menos 1, tudo isso dividido por menos 2. Então menos 7 com menos 1 vai dar igual a menos 8. Sinais iguais você soma e pega o mesmo sinal. Tudo isso dividido por quem? Por menos 2. Nós temos uma divisão. Menos 8 dividido por menos 2. Divide 8 por 2, que dá 4. E faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Portanto, a sua segunda raiz, que nós vamos chamar de x duas linhas, é igual a 4 positivo. Graficamente, professor, o que é que isso representa mesmo? Graficamente, isso representa que a sua parábola ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. O primeiro ponto é x igual a 3 e o segundo ponto é x igual a 4. Essa parábola ela irá interceptar o eixo x no valor dessas raízes. É por isso que é importante você calcular o zero da função. Beleza, turma? Muito bem, vamos agora para o último passo que a gente precisa seguir para esboçar o gráfico de nossa função do segundo grau. E o próximo passo, vamos chamar aqui de quarto passo, é justamente encontrar as coordenadas do vértice. Então a gente vai determinar as coordenadas do vértice. Vamos encontrar quem é o x do vértice e o y do vértice, que é para a gente ter uma ideia da localização da bundinha da parábola, ou seja, daquele ponto em que a parábola vai dar a curva. Beleza? E nós vimos que o x do vértice, você determina ele através dessa fórmula, menos b sobre 2a. Enquanto que o y do vértice você determina através dessa fórmula, menos delta sobre 4a. Então vamos substituir o que nós já temos, turma. Olha só. Resolvendo o x do vértice, vai ficar menos b. Só que quanto vale b? O b, nós já identificamos, é igual a 7. Então vai ficar menos 7 sobre 2 vezes a. Mas quanto vale a? O a nós já identificamos, é menos 1. Então fica 2 que multiplica menos 1. Resolvendo isso, menos 7 dividido 2 que multiplica menos 1 é menos 2. Professor, e quanto é menos 7 dividido por 2? Faz o jogo de sinal, menos com menos fica mais, e 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Encontramos o valor do x do vértice. X do vértice é 7 sobre 2, que você pode simplesmente representar por 3,5. Beleza, turma? De maneira análoga, você vai resolver o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então fica menos delta, mas quem é delta? Ora, já foi calculado anteriormente, quando a gente estava trabalhando com zero da função. O delta foi calculado e ele vale 1. Delta igual a 1. Então vai ficar menos delta, ou seja, menos 1, dividido por 4 vezes a, onde a nós já vimos que vale menos 1. Então, resolvendo isso, vai ficar menos 1 dividido por 4 vezes menos 1 é menos 4. Faz o jogo de sinal, menos com menos fica mais, 1 sobre 4. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Portanto, o y do vértice foi calculado, é 1/4, que você pode representar por 0,25. Agora sim, agora nós vamos esboçar o gráfico da nossa função polinomial do segundo grau. Nós já temos tudo o que precisamos para esboçar o gráfico. Professor, e como é que vai ser o esboço do gráfico? Eu vou chamar o esboço do gráfico de quinto passo. Veja só que não é difícil, você vai perceber aqui. Com a prática, você vai entendendo melhor, tá certo? Então, nós temos aqui o plano cartesiano,
o eixo x e temos aqui o eixo y. E eu quero esboçar o gráfico dessa função quadrática. Eu já sei que o gráfico é uma parábola. Pelo primeiro passo, nós já sabemos que essa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo. Beleza, turma? Pelo segundo passo, você já sabe que essa parábola ela vai cortar o eixo y em menos 12. Então você pode chegar aqui ó, no seu plano cartesiano e você sabe que a origem é esse ponto de interseção. Acima da origem, o y é positivo, abaixo da origem, o y ele é negativo. E aí você sabe que a parábola corta o eixo y no valor de c. Ora, mas o c ele é menos 12. Então, a parábola vai cortar o eixo y lá em y igual a menos 12. O menos 12 está aqui, ó, abaixo da origem. Então, vamos supor que o menos 12 está bem aqui. Ó. Esse é o menos 12. Então, eu vou representar aqui esse ponto, que representa o valor de c. Ou seja, o ponto em que a parábola corta o eixo y. E agora, professor? Agora, nós vamos pegar a terceira informação. E qual é a terceira informação? O terceiro passo? É a gente descobrir o zero da função, que são as raízes. E nós já descobrimos. As raízes representam o ponto exato em que a parábola corta o eixo x. E a parábola vai cortar o eixo x em x igual a 3 e x igual a 4. Então, voltando aqui, x igual a 3 está à direita da origem. E aqui nós teríamos x igual a 4. Tá ok, turma? Então, a parábola ela deve cortar o eixo x nesses dois pontos. Obviamente, eu não estou trabalhando aqui com escala. Eu estou apenas fazendo um esboço, tá ok? Quem quiser fazer o gráfico seguindo uma escala, pode fazer sem problema nenhum. Então, 3 e 4 representam as minhas raízes, os pontos onde a parábola ela deve interceptar o eixo x. E a última informação, que é o quarto passo, sobre as coordenadas do vértice, extremamente importante para você descobrir onde é a bundinha da parábola, ou seja, o ponto em que a parábola ela vai dar aquela curva. E aí nós descobrimos, ó, o x do vértice é 3,5 e o y do vértice é 0,25. 3,5 é um ponto intermediário entre 3 e 4. Então o x do vértice está bem aqui na metade. Ó. Já o y do vértice, nós encontramos aqui, é 0,25 positivo. Supor que o 0,25 seja bem aqui, ó, acima da origem. Nós temos o y do vértice, que é 0,25. E aí eu vou conectar esses dois pontos. Ó. Eu vou conectar aqui x do vértice, y do vértice, aí eu vou ter esse pontozinho aqui. Esse ponto representa o vértice da minha parábola. Consequentemente, a sua parábola vai ser a seguinte, você conecta todos esses pontos através de uma curva. E aí você percebe que a parábola vai estar assim, ó. A parábola intercepta o eixo y em menos 12, ela intercepta o eixo x em 2 pontos, e ela tem concavidade voltada para baixo. Mais uma vez, o ponto em que a parábola está interceptando o eixo y é o valor de c. O ponto em que a parábola intercepta o eixo x representa o zero da função, que são as raízes, que é 3 e 4. E esse pontinho aqui, da bundinha da parábola, que é onde ela faz a curva, é o nosso vértice. Tá certo? É o vértice, onde o x do vértice vale 3,5 e o y do vértice vale 0,25. Perceba que como o A é negativo, nós já tínhamos identificado isso no primeiro passo, como o A é negativo, isso quer dizer que a sua parábola tem concavidade voltada para baixo. Sempre que o A for negativo, o vértice representa um ponto máximo. Tá ok, turma? Nós vimos isso anteriormente. Quando o A é positivo, o vértice é um ponto de mínimo, e quando A é negativo, o vértice é um ponto de máximo. Beleza? Então, com isso, nós finalizamos esta nossa questão. E esboçamos o gráfico da nossa função. Para nós conferirmos o esboço do nosso gráfico, se está realmente coerente, vamos aqui, ó, colocar na internet, no Google, o software Wolfram Alpha. Então vamos colocar aqui, ó, Wolfram Alpha, e aí você dá um Enter, e automaticamente ele vai lhe direcionar para um link em que você abre essa página aqui, ó, Wolfram Alpha. E aí nós queremos conferir
se realmente o esboço do nosso gráfico está coerente. Basta a gente pegar a nossa função e colocar lá no Wolfram Alpha. Então, quem é a nossa função? É menos x² mais 7x menos 12. Então, coloca lá no Wolfram Alpha. Y é igual a menos x² mais 7x menos 12. Vamos só conferir se realmente é isso. Beleza, menos x² mais 7x menos 12. E aí você dá um Enter, que é para ele esboçar o gráfico dessa função. Dê um Enter, e agora confere aqui o gráfico. Ó. Primeiro confere se você escreveu corretamente. Menos x² mais 7x menos 12, perfeito. Ele diz que a figura geométrica é justamente uma parábola, que é o que nós já esperávamos, já que trata-se de uma função polinomial do segundo grau, uma função quadrática. E logo abaixo nós temos o gráfico, turma. Temos o gráfico da nossa função polinomial do segundo grau. Perceba que o gráfico é uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo, que é o que nós vimos lá no primeiro passo. Então, no primeiro passo, nós já havíamos explicitado que, devido ao coeficiente A ser negativo, a parábola teria concavidade voltada para baixo. Outra informação importante, essa parábola ela intercepta o eixo y nessa parte aqui, ó, y negativo. Nós determinamos exatamente esse ponto. Esse ponto onde a parábola vai interceptar o eixo y é justamente y igual a menos 12, conforme podemos ver aqui no esboço do nosso gráfico. Uma outra informação extremamente importante que a gente tira aqui do Wolfram Alpha é que a parábola está interceptando o eixo x em dois pontos, em x igual a 3 e x igual a 4. Isso nós provamos aqui no terceiro passo. No terceiro passo, nós determinamos o zero da função. Determinar o zero da função é encontrar as raízes, ou seja, os pontos em que a parábola interceptará o eixo x, que a saber é x igual a 3 e x igual a 4, conforme está mostrado aqui no gráfico do Wolfram Alpha. Beleza. E por fim, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, turma. Se você descer mais aqui a página, você tem aqui, ó, ele calcula para você as raízes, que é justamente o zero da função, que foi determinado. E aqui em range, ele diz o seguinte, que y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a 1/4. 1/4 é o 0,25. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa parábola ela está definida, tá certo? De 0,25 para baixo. Isso quer dizer que o 0,25 é justamente o meu valor máximo da minha parábola. E isso nós determinamos no quarto passo. Nós determinamos que o valor máximo da parábola é justamente o y do vértice. Então, o y do vértice representa o valor máximo, que é 0,25. E aí, quando você joga no Wolfram Alpha, ele traz essa informação do valor máximo exatamente nesse range, tá certo? Então, o y do vértice é 1/4, ou 0,25, que é o nosso valor máximo. Beleza, turma? Então, com isso, nós realmente provamos aqui que o esboço do gráfico que nós fizemos está totalmente coerente. Tá certo? Então, para finalizar aqui nossa aula de hoje, eu queria ainda comentar duas coisinhas importantes. A primeira é resolver com vocês uma outra questão, que seria a letra B. Novamente, nós vamos continuar na primeira questão, só que nós vamos resolver a letra B. Onde a letra B, nós temos y igual a menos 5x². Professor, como é que a gente vai resolver aqui? Você percebe que nessa letra B, deixa eu pegar um slide branco, letra B, y igual a menos 5x². Por aqui você já consegue determinar quanto vale o termo A, B e C. O termo A é o cara que multiplica a variável x², que é menos 5. O termo B e o termo C, eles não estão aparecendo na nossa função. Isso quer dizer que eles são zero. O B é o cara que multiplica o x e o C é o termo independente. Como eles não aparecem, é porque eles são zero. Tá ok? E aí eu quero esboçar o gráfico dessa função. Pessoal, olha como vai ser simples. Eu vou explicitar o passo a passo, mas sempre que você cair numa função desse tipo, você já pode fazer o gráfico diretamente sem precisar fazer o passo a passo. Mas eu vou fazer o passo a passo uma vez, e se em algum momento você cair numa função que só tem o coeficiente A,
você já pode fazer diretamente, tá certo? Sem problema nenhum. Então, o que é que ele diz aqui no primeiro passo? O primeiro passo é você falar sobre a concavidade dessa parábola. E aí você percebe que como A ele é menos 5, isso implica dizer que a parábola ela tem concavidade voltada para baixo. O segundo passo é você identificar o valor de C. Por que isso é importante? Porque vai me dizer o ponto em que a parábola corta o eixo Y. O C vale zero. Se o C vale zero, então a parábola cortará o eixo Y no ponto 0, 0. Ou seja, a parábola vai cortar o eixo Y em Y igual a zero. Em outras palavras, na origem, já que o C vale zero. O terceiro passo é determinar o zero da função. E a gente viu que determinar o zero da função, eu tenho aqui a função y igual a menos 5x². Então, determinar o zero é fazer y igual a zero. Quando você faz y igual a zero, você tem que esse lado aqui, que é menos 5x², necessariamente vai ser igual a y. Mas o y é zero, então menos 5x² é igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Só que essa equação está na sua forma incompleta. Mas mesmo assim você pode resolver ela pela fórmula de Bhaskara, sem problema nenhum. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, nós teríamos, para determinar as raízes, seria menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a, em que delta representa b² menos 4 AC. Então vamos lá, vamos determinar as raízes. Então x é igual a menos b. Quanto é que vale b, turma? B vale zero. Então vai ficar menos zero, mais ou menos raiz quadrada de delta. Mas quem é delta? Vamos calcular separadamente. Delta é b². Como b é zero, vai ficar 0². Menos 4 que multiplica a. Mas o a vale menos 5. Que multiplica c, só que c vale zero. Ora, 0² dá zero, e esse menos 4 que multiplica menos 5 que multiplica zero, vai zerar todo mundo, porque tem a multiplicação por zero. Então, delta, você conclui que vai dar zero. Aí você substitui aqui na fórmula de Bhaskara, delta dá zero, tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 que multiplica o valor de a, que é menos 5. Pessoal, está percebendo que aqui em cima só tem zero. Vai ficar, ó, 0 dividido por 2 vezes menos 5, que é menos 10. Só que 0 dividido por menos 10 é o próprio zero. O que é que você conclui? Que a raiz desta nossa equação do segundo grau é x igual a zero. Graficamente falando, essa parábola ela tem que passar em x igual a zero. Ela vai interceptar o eixo x em x igual a zero. O que seria o quarto passo? O quarto passo, vamos fazer aqui, ó, rapidinho, descobrir a bundinha da parábola, ou seja, determinar o vértice da parábola, que seria calcular o x do vértice e o y do vértice. Pessoal, mas veja só, pela fórmula x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Só que menos b, o b, quanto é que vale o b? B vale zero. 0 dividido por 2 vezes a, só que a é menos 5. Está percebendo? 0 dividido por 2 vezes menos 5 vai dar zero. Então percebe que o x do vértice é zero. E o y do vértice, pela fórmula, é menos delta sobre 4a. Só que o delta, a gente já viu que é zero. Então a gente viu que o delta é zero aqui, ó, na hora de calcular o valor de delta, que é b² menos 4ac. Ora, então vai ficar 0 dividido por 4a, que já vou adiantar aqui, vai dar zero. Portanto, x do vértice é zero e o y do vértice também é zero. Graficamente, a bundinha da parábola vai estar onde? Vai estar na origem, onde x é zero e y é zero. E aí você tem aqui o seguinte gráfico, turma. Vamos esboçar aqui o gráfico. Ó. Temos aqui o eixo x. Deixa eu colocar no outro slide, que é para vocês visualizarem. Temos aqui o eixo x. Temos aqui o eixo y. E como seria a minha parábola? A minha parábola vai ser
de tal forma que a concavidade dela é voltada para baixo, primeiro passo, né? A informação que a gente obteve no primeiro passo. Ela corta o eixo y em y igual a zero, então ela vai passar aqui, ó, na origem, que é a informação do segundo passo. Terceiro passo, as raízes, que são os pontos em que ela corta o eixo x, também é x igual a zero. Isso quer dizer que ela vai cortar o eixo x também na origem. E a bundinha da parábola, que é dado pelo vértice da parábola, x do vértice é zero, y do vértice é zero. Ou seja, a bundinha da parábola vai estar onde? Vai estar na origem. Então, como é que é esse nosso gráfico, professor? O nosso gráfico é algo desse tipo, ó. Então, esse é o gráfico da função y igual a menos 5x². E aí você pode tirar a prova, né? Você pode conferir o esboço desse gráfico lá no software Wolfram Alpha. Então, conferindo aqui no Wolfram Alpha, y é igual a menos 5x². Vamos esboçar o gráfico dessa função quadrática aqui. Então, olhando aqui para o gráfico é uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo e cujo vértice está localizado aonde? Na origem do nosso plano cartesiano. Então, com isso, a gente finaliza, tá certo? Essa letra B. Então, turma, fica a dica. Se você tiver representando o esboço do gráfico, por exemplo, de uma função que só tem o termo a, tipo ax², então você só pode ter duas configurações possíveis. Quais são as duas configurações? Primeira configuração, para o gráfico dessa função aí. A parábola ela vai ser voltada para cima, com vértice na origem. Isso daqui é quando o A ele é positivo. E a segunda configuração possível, professor? Segunda configuração possível para o gráfico dessa função é justamente uma parábola cujo vértice também está na origem, só que com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, o A menor que zero. Então, sempre que você tiver uma função quadrática que só tem o termo A, essas são as duas possíveis formas do gráfico dessa função, tá certo? Então, não tem o que fazer, não precisa nem fazer mais aquele passo a passo, você já pode ir direto. Olha para o sinal do termo A e aí você já faz a sua parábola com o vértice, tá certo, na origem do seu sistema. Bom, e para finalizar essa nossa aula de verdade, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver um probleminha que diz o seguinte: a partir do esboço da função do segundo grau, pode-se concluir que... Então você tem aqui o esboço do gráfico de uma função do segundo grau, e aí você sabe que se está se referindo a uma função do segundo grau, a forma de uma função do segundo grau completa é ax² mais bx mais c. E aí você sabe o seguinte, que de acordo com o gráfico, que é uma parábola, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Então, a primeira informação que a gente tira aqui é que o termo A dessa função ele é positivo, já que a parábola está com a concavidade voltada para cima. Então, olha só, ele pergunta, a partir desse esboço, nós podemos concluir que o termo A é positivo, com isso a gente já pode eliminar a letra E, que está dizendo que o A é negativo. A resposta para essa questão pode ser A, B, C ou D, já que em todas elas está dizendo que o A é positivo. Nós acabamos de identificar pela concavidade da parábola. A outra informação que a gente tira aqui é o valor de C. Ó. O termo C nos diz o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Como esse ponto mostrado aqui no gráfico está abaixo da origem, você conclui que o C é negativo. Como o C é negativo, então a letra C não está correta, porque na letra C ele está dizendo que o C é positivo, e a letra A também não está correta, porque na letra A ele está dizendo que o C é positivo. Então a resposta para esse problema está entre a letra B e a letra D. Para isso nós precisamos encontrar uma informação acerca do sinal do B. E como é que a gente descobre essa informação acerca do sinal do B, se ele é positivo ou negativo? Através
do x do vértice. Você sabe que o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, turma. Eu vou trabalhar com matemática aqui. Eu vou isolar esse menos b. Para eu isolar esse menos b, eu vou multiplicar meio pelos extremos. O denominador do x do vértice, quando não aparece, é porque você subtende que seja 1. Eu vou isolar o menos b, então fica menos b multiplicado por 1, é o próprio menos b. E aqui você vai multiplicar 2a por x do vértice. Então fica 2a que multiplica x do vértice. E agora eu vou multiplicar essa expressão por menos 1. Multiplicar a expressão por menos 1 é você trocar o sinal de todo mundo. O que era negativo fica positivo. Então, como eu estou multiplicando essa expressão por menos 1, o primeiro membro que estava negativo, ele vai ficar positivo. E o segundo membro, que antes era positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ficar menos 2a x do vértice. Tá ok? Deixa eu colocar aqui que tem um pouquinho mais de espaço. B é igual a menos 2a x do vértice. O que foi que a gente fez? Repetindo. Para a gente descobrir o sinal de B, a gente está utilizando a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. E aí nós estamos aqui trabalhando essa fórmula para poder isolar o b. Então, multiplicando o meio pelos extremos, ficou menos b igual a 2a x do vértice. Multipliquei toda a expressão por menos 1, então vai ficar b igual a menos 2a x do vértice. E agora sim, agora eu vou analisar os sinais. Nós já sabemos que o a ele é positivo. Então a gente sabe que o sinal de a é positivo. Da mesma forma que nós já sabemos que o x do vértice, quem é o x do vértice, professor? O x do vértice é o seguinte, olha só. Esse daqui é a bundinha da parábola. Essa bundinha da parábola vai ter a coordenada y do vértice e vai ter a coordenada x do vértice. Por aqui você tira que o x do vértice está à esquerda da origem. Então o x do vértice ele é negativo. Então, consequentemente, você consegue perceber pelas coordenadas do vértice que o x do vértice é negativo. Então, o sinal do x do vértice ele é negativo. E aí, quem vai ser o sinal de B? Basta você fazer o jogo de sinal. Esse menos com esse mais fica menos, e esse menos com esse menos fica mais. Portanto, o B ele tem um sinal positivo. Então, ele é maior que zero. Fazendo essa análise aqui, através do x do vértice, que é menos b sobre 2a, ao isolar o b, você consegue determinar o sinal dele. Por quê? Porque você sabe o sinal de a, que é positivo, já que a concavidade está voltada para cima. Você sabe o sinal do x do vértice, que é negativo, já que a bundinha da parábola está no terceiro quadrante, então o x do vértice ele vai ser negativo. E aí, fazendo o jogo de sinal, o menos que tem aqui com o mais, que é o sinal do A, fica menos. E aí, fazendo o jogo de sinal com o sinal do x do vértice, menos com menos fica mais. Aí você descobre que o B ele é necessariamente positivo. E qual a resposta correta? A resposta correta seria letra B. A positivo, B positivo e C negativo. E com isso, turma, nós finalizamos esta nossa aula de hoje. Quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Pedir que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para poder ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal Desbravando a Física. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.